Bom, chegamos então à nossa segunda aula sobre vetores. Hoje a gente vai aprender uma propriedade fundamental, na nossa vida acadêmica, na nossa vida de estudante, vestibulando, para cursos de física, no caso, né, que é somar vetores. Né? Como eu te disse, essa aula vem de gancho da primeira aula. Eu já te defini que vetor tem módulo, direção e sentido, caso você perdeu a última aula, mas eu te disse que o conceito que eu queria que você formulasse em sua cabeça é que, na verdade, eu quero tratar vetor como tudo que eu posso somar. Eu quero que ele se comporte quase como da maneira escalar. Para mim seria perfeito se vetor fosse igual a soma escalar, né? Mas eu também te falei, eu acho, na última aula, que isso só vai acontecer se eles tiverem a mesma direção e sentido, que quase nunca acontece. Então a gente precisa descobrir propriedades que vão permitir somar vetores, mesmo quando eles têm direção ou sentidos diferentes entre si. E isso é o mais importante dessa aula. Eu quero que você saia com esses primeiros conceitos iniciais disso. Você vai ver que esses conceitos vão ficar muito mais claros quando a gente fizer exercícios, obviamente, mas depois que a gente aprender a decompor esses vetores. Porque quando a gente aprender a decompor, a gente vai ver tudo isso que a gente está falando de uma maneira muito mais compacta, né? Então vai ficar muito mais bonito de se tratar. Mas vamos deixar de enrolação, vamos falar sobre vetores, que é o tema da aula, né? Então, basicamente, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham é a imagem na cabeça de vocês de como se comporta essa soma vetorial. É muito interessante essa abordagem da física, como eu sempre tento trazer nos vídeos. Eu gosto que vocês tragam tudo do campo das ideias, né? Eu sou até enfático com isso, né? Eu gosto de tratar tudo no campo das ideias, porque eu acho que a física tem que ser vista dessa maneira. Não é só fórmulas e decoreba e, sei lá, esse tipo de coisa, sabe? Vomitar tudo que você aprendeu na hora da prova. Não. Você tem que fazer sentido para você. Aquilo tem que vir de dentro, né? Tem que fazer sentido antes de você colocar no papel. Porque pôr no papel fica muito simples. Então repare que aqui eu tenho três vetores, né? Aqui eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C. Eu gostaria de somar esses três vetores, e eu não estou falando ainda em valor numérico deles. Eu estou falando que, provavelmente, se eu estou somando três setinhas, elas vão dar uma seta maior. Mas eu estou somando três setinhas que têm sentido e orientação diferente entre elas. Então, como eu vou saber qual que é a seta resultante? Isso é muito importante, né? E a gente para para pensar e não vem algo de imediato na cabeça. Por isso que tem uma regra muito famosa na física que chama a regra do polígono. E o que ela diz? Bom, se você tem três vetores, você pode colocar a origem de um no término do outro, e você vai fazer isso com todos os seus vetores. Após você fizer isso com todos os seus vetores, você vai pegar a origem geral deles, né? E depois que você pegar a origem geral, você vai ligar no fim geral de todos eles. Ficou difícil de visualizar desse jeito? Então vamos ver aqui na figura, que fica muito mais simples. Se eu tenho então vetores dessa maneira, vamos supor que esses vetores aqui não estavam conectados ainda. Mas são vetores que eu posso ligar eles, né? Então vou pegar o que? A origem de um e vou ligar no final do outro, na pontinha, na setinha mesmo do outro. Vou fazer isso com todos. Então se eu tenho aqui o vetor C, eu vou pegar a origem dele e vou ligar aqui no final do vetor B. Certo? Depois que eu liguei toda a origem no final do outro, conectei todos, né? Eu posso fazer o quê? Pegar a origem de todos eles, né? E aí fazer o final no final de todos eles também. Então acaba que é uma coisa muito intuitiva, né? Uma coisa muito simples e lúdica, e que a gente gostaria que fosse assim sempre. Mas só vai ser assim quando eu estou colocando o final de um na origem do outro. Então essa é a grande parte chatinha, né? Porque vai ter casos que a gente não vai conseguir colocar o final de um na origem do outro. E aí a gente vai ter que fazer uma projeção para poder facilitar a gente visualizar isso, tá certo? No ensino médio a gente gosta de brincar com os alunos para ficar lúdico na cabeça deles, que na verdade a gente está colocando a cabecinha de um na bundinha do outro, né? Os alunos adoram essa terminologia, né? Para poder, porque, né? É divertido de se lembrar e funciona muito bem, né? Uma vez que eu estou colocando aqui a origem de um exatamente no término do outro, certo? Então, essa é a lei dos polígonos, é uma lei muito simples, né? Mas igual eu disse para vocês, serve quando eu estou conectando a origem com o final. E nesse caso aqui, que eu estou conectando origem com origem, aí não funciona, né? Então, o que eu tenho que fazer? Aí vem aquilo, a gente tem que ter uma certa malícia, né? A gente tem que ter uma certa astúcia para fazer esse tipo de exercício. Então o que a gente faz? A gente vai projetar um dos dois do outro lado. Como assim projetar, Bruno? Ué, você concorda comigo que aqui em cima, bem aqui em cima,
nesse negócio aqui, se eu projeto o vetor B, ou seja, se eu coloco o meu vetor B do outro lado, ele vai ter o mesmo tamanho, porque apesar disso daqui ser um retângulo, eu não sei exatamente se isso aqui é um retângulo, se isso é um losango, se isso é um quadrado, eu sei que esse lado é paralelo com esse. Tem que ser, eu estou projetando ele do outro lado, eu estou só pegando ele de um lado e colocando no outro. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso é que agora a minha bundinha, vamos dizer assim, está exatamente na minha cabecinha do outro. Então agora eu posso fazer aquilo que a gente tinha comentado antes, né? Que é pegar a origem geral deles e colocar no final geral, certo? Então é muito simples, é muito intuitivo, né? E é muito bonito quando você consegue enxergar isso. Posso fazer com A? Posso fazer com A. Então se eu pego aqui e projeto o meu A, daqui não ficou exatamente em cima da linha pontilhada, e nem ficou igual ao meu vetor A, mas você entendeu, é porque aqui eu estou na mão mesmo, né? A mão livre. Mas você consegue enxergar que aqui é paralelo com aqui, né? Eu só peguei o A e coloquei do outro lado. Se eu peguei o A e coloquei do outro lado, ele tem o mesmo valor. Só que agora ele tem exatamente a minha bundinha conectando na minha cabecinha do B. Olha que legal. Então agora eu posso pegar a origem geral deles e fazer o meu vetor dando no ponto final entre os dois. Então assim, a visualização gráfica é muito legal, é muito elegante, mas como a gente calcula isso? Você deve estar se perguntando, já deve estar agoniado que a gente não foi para as contas, né? Eu quero conta, eu quero matemática, né? Então vamos ver como é que é. Eu já vou te adiantar que o caso que a gente sempre está buscando, que a gente adoraria que fosse sempre assim, é quando esses dois vetores, né, que estão diferentes um do outro, né, que a bundinha está se conectando pela bundinha do outro, que eles fossem exatamente perpendiculares. Quase como o plano XY, quase não, exatamente como o plano XY. Né? Se a gente pegar nosso plano XY aqui, você vê que aqui eu tenho o meu x, aqui eu tenho o meu y, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. Se a gente tivesse todos os nossos vetores orientados desse jeito, seria muito simples trabalhar. Porque aí você concorda? Eu posso até fazer aquela mandinga lá de transladar, né? Colocar aqui do outro lado o meu vetor, só vou projetar aí do outro lado meu vetorzinho A aqui. O que eu ganho projetando esse vetor aqui? Simples, né? Porque agora eu sei que a origem dele vai dar no final deles, e eu tenho que isso daqui, se aqui é um ângulo de 90 graus, equivale exatamente à hipotenusa. E a hipotenusa você está careca de calcular desde lá do seu, sei lá, sétimo ano, oitavo ano, não sei, mas você já cansou de calcular a hipotenusa de quadrado. Muito simples, né? Mas, como a vida não é sempre fácil, é bom você ter essa imagem da hipotenusa, mas na vida real não vai ser sempre assim. Né? A gente vai ter vetores que não vão estar perpendiculares entre si. E aí o que a gente faz? Muito simples também. Né? A gente vai fazer a mesma lógica, a gente vai projetar do outro lado, projeta aqui nosso vetor A, projeta aqui nosso vetor B, escolhe o que você quer projetar. Você vai ter uma resultante entre eles, obviamente você vai ter um resultante entre eles. Achou essa resultante? Beleza. E agora, como eu procedo? Bom, agora você vai ter que achar o ângulo entre eles. Esse ângulo tem que ser dado, na maioria dos casos, né? Mas aí entra a nossa regra, que é a regra fundamental para se somar vetores, e que você vai levar com você até o seu caixão, que é a regra do paralelograma. E aí entra muita polêmica, porque quando a gente está falando de regra do paralelograma, muitos professores ensinam de maneira assim, não é errada, mas matematicamente sim é errada, mas conceitualmente acaba que entra no seu imaginário, porque eles falam que a regra do paralelograma é uma regra do cosseno com o sinal invertido. E não é certo isso, e a gente vai ver por quê, certo? Mas vamos destrinchar essa regra do paralelograma, mas antes eu quero comentar com vocês algumas regras trigonométricas que vão ajudar a gente nesse imaginário, né? A primeira delas é a lei do seno, que até em exercício aqui comentado do ITA, caiu uma questão que envolvia a lei dos senos, eu cheguei a comentar com vocês, mas que é muito simples, né? Porque basicamente eu pego o meu vetor que corresponde ao lado oposto do seno dele, do ângulo dele, e vou dividir pelo seno desse ângulo. Como assim, Bruno? Muito simples. Olha aqui, por exemplo, eu tenho o meu ângulo alfa aqui. Qual que é o ângulo que está oposto? O ângulo não. Qual que é o vetor? A reta que está oposto ao alfa. Bom, é a reta Azinho, né? Então, vou fazer Azinho dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ele. E você vai fazer isso para todos, né? Então, no nosso B, qual que é o ângulo que está oposto? É o nosso ângulo θ, então vai ser B sobre seno θ. E meu C, qual que é o ângulo que está oposto? O ângulo
beta, né? Eu falei beta aqui é teta, né? Então aqui beta é c dividido por seno de beta. Então, muito simples, né? E aí tudo isso vai ser igual a 2r, isso é uma propriedade trigonométrica, não existe que vocês saibam, mas eu acho que nem vai cobrar muito de vocês isso, mas tudo isso guarde que é 2r, certo? E aí a lei dos cossenos, que é uma terminologia que a gente usa muito, né? É uma lei muito usual, que praticamente acho que na física das leis trigonométricas a gente mais usa, né? Então, acho que você pode até saber ela mais do que a lei dos senos. Basicamente, o que eu digo? Eu estou usando a mesma figura, tá certo? Estou usando a mesma figura. Opa, desculpa, voltei aqui. Mesma figurinha. Se eu quero achar, então, qual que é o ângulo, usando a lei dos cossenos mesmo, eu vou pegar o quê? Bom, aqui eu tenho o meu ângulo A, meu lado A, né? Eu quero achar do meu A. Beleza, então eu quero achar do meu A, eu vou colocar aqui A quadrado, como se fosse fazer um Pitágoras, você lembra? Que aí tem B quadrado mais C quadrado. Tem essa parte. Só que agora eu não estou falando do ângulo reto, estou falando de um ângulo com uma certa variação de ângulo, né? Qual que é a variação desse ângulo? Qual ângulo que eu estou lidando? Estou lidando com esse ângulo oposto aqui, igual no seno mesmo, estou falando com o meu ângulo oposto. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma subtração dos dois lados, do B com o C, e multiplicar por 2 vezes esse ângulo aqui. Isso aqui a gente consegue demonstrar, não é tão difícil, mas eu vou deixar para outro momento, tá certo? Mas então basicamente a gente faz 2BC. Eu não vou nem escrever aqui para não tomar espaço, ficar feio demais, porque eu já escrevi essa leizinha aqui. Mas você pode repetir isso para todos, para o B, para o C, vai dar a mesma coisa. Você vai pegar o ângulo, o lado que você quer, você vai fazer como se fosse um Pitágoras, né? Então você vai levar o lado que você quer ao quadrado, vai fazer a soma dos dois lados ao quadrado, só que por não ser um ângulo retângulo, por não ser um ângulo de 90, você vai pegar aquele ângulo que está oposto e vai fazer um menos 2 vezes um lado, o outro vezes aquele ângulo. Certo? O ângulo oposto que nem fosse lei dos senos. Então lembra da lei dos senos, a lei do cosseno vai vir lá na sua cabeça. É muito simples, é muito similar o teorema de Pitágoras, né? Na verdade, o teorema de Pitágoras é uma generalização desse teorema aqui. E você, lembrando disso, você não vai ter problemas, né? Agora vem o grande impasse, né? Para fazer a regra do paralelogramo, a gente usa sim a lei dos cossenos. E aí, né, eu convido você a assistir um vídeo do Universo Narrado, um canal de física sensacional, que ele te explica exatamente essa regra do paralelograma e por que os professores ensinam errados. Eu não quero copiar o que ele falou, porque qualquer coisa que eu falo agora vai ser poluída pelo vídeo dele, que foi sensacional. Mas eu tenho uma abordagem, eu sempre abordei com os meus alunos de uma maneira diferente dele. Ele fez todo um círculo trigonométrico, né? Ele te explicou no desenho, na louça mesmo, por que na verdade, quando a gente está falando da regra do paralelograma, a imagem que o professor fala é errada, né? E se você nunca teve um professor que te falou isso, eu tô te falando a primeira vez, né? Os professores falam isso, né? Eles falam que, por exemplo, deixa eu voltar aqui, na lei dos cossenos é isso aqui, né? Beleza, mas se você está falando da lei do paralelograma, então isso daqui vira mais, isso daqui vira mais, isso daqui vira mais. Então eles dizem o quê? Ah, não fica preocupado, para fazer a regra do paralelograma, você só vai multiplicar, mudar o sinal da lei dos cossenos, está tudo certo. E não é assim, tá certo? Não é assim. É a mesma lei dos cossenos, né? Então, assim, eu vou mostrar para vocês de uma maneira mais matemática, mas se vocês quiserem ver uma imagem muito mais lúdica, eu recomendo fortemente que vocês vejam o canal Universo Narrado, tá certo? Aqui eu coloquei para vocês quais são os ângulos, que ângulo vocês acham que é esse beta e esse alfazinho aqui, só para a gente criar assim uma intuição, né? Aqui o que eu fiz, eu desenhei dois vetores, né, e coloquei um ângulo θ entre eles, né? E aqui eu só passei para cá e dividi esse ângulo θ na metade. Então percebe que eu tenho θ sobre 2 e que eu tenho θ sobre 2 também. E aí a pergunta que eu te fiz são quais esses outros ângulos aqui que eu desenhei, certo? Então é muito fácil perceber que aqui no meu alfazinho eu também tenho θ sobre 2 e θ sobre 2. Você concorda comigo? Bom, é meio lógico, né? Porque se aqui eu dividir exatamente na metade, isso aqui é como se fosse um quadrado, um retângulo, não sei, mas está dividido na metade, tudo que está daqui tem que estar de lá. Você concorda? Não sei se ficou tão claro, mas é de uma maneira que se eu somo esse com esse, eu vou ter θ. Então esse beta aqui, você concorda que se eu faço a projeção aqui, eu tenho um ângulo de 180? Tem um ângulo de 180, né? Então o meu beta, eu posso dizer que meu beta, ele vale 180 menos a soma desses dois aqui, então menos θ.
Não sei se ficou tão claro para vocês, mas o que eu quero que vocês enxerguem é que quando eu estou fazendo a regra do paralelograma, por que eu estou dando essa volta toda? Porque quando eu estou fazendo a regra do paralelograma, eu estou interessado exatamente nesse vetor. E aí, o que me diz a lei do cosseno? O ângulo que está oposto a esse vetor é o que vai naquela formulazinha. Né? Então, quando eu vou fazer lá o menos 2, lado 1, lado 2, vezes um cosseno de algum ângulo, esse ângulo que eu estou falando é exatamente o ângulo que está oposto à minha reta, ao meu vetorzinho soma. Né? Então, eu estou usando o meu vetor beta. E quanto que vale beta? Vale 180 menos θ. Entendeu? Então, não é que eu estou fazendo a regra dos cossenos com o sinal inverso. Eu estou colocando uma subtração de um ângulo lá dentro. E vai ficar mais claro nesse slide. O que eu quero dizer é isso aqui. Ó. O meu c quadrado, que eu chamei aquele vetor lá de c, ele vale o quê? Igual eu te falei para você. Quadrado de um lado, quadrado do outro lado, menos 2 vezes um lado, vezes o outro. Você vê que ainda tem menos aqui. 180 menos θ. Porque é exatamente esse ângulo que a gente achou. Quanto que vale beta? 180 menos θ. Agora fica muito simples. Vamos fazer uma subtração de cosseno? Você lembra como faz subtração de cosseno, né? Então, subtração de cosseno de 180 menos θ, quanto que vai dar isso daqui? Vai dar, bom, cosseno de 180 vezes cosseno de θ. Né? Esse θ aqui, quanto que vale esse θ aqui? Não sei, vamos deixar cosseno de θ mesmo. Vamos deixar cosseno de θ que a gente não sabe quanto que vale em valor numérico. Né? Então, isso aqui, menos, como é cosseno aqui fica mais, né? Mais seno de θ vezes seno de 180. Tá certo? Você já consegue ver de cara que isso aqui vai para zero, né? Não precisa nem de muita enrolação, porque você sabe que seno de 180 vai dar zero. E você também sabe que quando eu estou falando de um cosseno de 180 graus, eu estou falando de uma volta inteira. Se o meu cosseno de zero vale 1, quando eu dou uma volta inteira no arco, o meu cosseno de 180 vai dar menos 1. Então aqui vai ficar menos 1 vezes cosseno de θ. Então repara que nessa fórmula aqui final, quando eu colocar isso daqui lá dentro, vai me dar o quê? Vai me dar c quadrado é igual a b quadrado mais a quadrado menos 2ab menos cosseno de θ. E agora sim eu posso pegar esse menos daqui, multiplicar por esse sinal aqui, tudo isso aqui vira mais. Então vira menos 2ab cosseno θ, e aqui repete, né? b quadrado mais a quadrado, isso aqui tudo é igual ao meu c quadrado. Então você repara que na regra do paralelograma não é que eu estou fazendo uma lei dos cossenos com o sinal inverso, não é isso. Nada mais é do que um jogo trigonométrico, né? E novamente, no canal Universo Narrado, ele te explica de outra maneira isso, que fica até mais clara de você enxergar a partir do movimento trigonométrico, né? Do ciclo trigonométrico. Então eu recomendo fortemente que vocês vão lá para dar uma olhada. O Felipe Ghisoli é muito gente boa, então eu acho que vocês vão adorar o canal dele, certo? Então era isso que eu tinha para falar de vocês sobre soma. Não é um conteúdo muito aprofundado, é claro. A gente vai aprofundar bem mais os exercícios, né? Então eu estou tomando de base que você tem alguma noção já base, né, de vetores, soma de vetores, e aqui eu estou fazendo uma revisãozão grandona para a gente poder partir para a parte que importa, que é resolver bastante exercício disso e deixar tudo tinindo, né, tudo muito preparado para a hora da prova. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com os seus amigos que também precisam saber disso, porque as questões da segunda fase quase todas usam vetores, né, então a gente está resolvendo a segunda fase do ITA. Vai sair vídeo muito em breve da questão número 4 ou 5, não lembro agora. A gente se vê na próxima. Até mais.